Batismo. Palavra estranha, que nós estávamos acostumados aqui no Brasil, porque a maioria é católica, e mesmo entre os evangélicos se fala em batismo. Então, para nós, batismo era algo sagrado, era algo de religião, era algo relacionado assim a Deus, não é? Batismo, uma palavra diferente, completamente diferente de tudo que a gente conhecia. Qual não foi minha surpresa quando um dia eu descobri que batismo vem do grego uma raiz que é mergulho. Batizar é mergulhar. Tirou assim todo o encanto, não é? Todo o mistério, todo o sagrado. Batismo é mergulho, imersão, mergulho. Bom, a gente sabe que aqueles povos antigos, a gente vê através de filmes também, não é? Os filmes, quando mostram aquele pessoal antigo, aquelas religiões, sempre tem cerimônias em que as pessoas se banham, até com perfumes, elas passam perfume para cultuar as suas divindades, para prestar culto aos seus deuses. Então nós vemos que o batismo, apesar de ser uma prática antiga, o mergulho nas águas para cultuar os seus deuses, ele surge no cristianismo. E havia entre os israelitas, lá no Templo de Jerusalém, uma prática em que os sacerdotes, eles sacrificavam animais e eles se purificavam, eles se lavavam para poder continuar nas suas tarefas de sacerdote. Mas não é isso. O que surge no cristianismo surge fora do Templo de Jerusalém. Com João, o Batista, não é? Justamente chamado o Batista porque ele mergulhava. João, o que batiza. João, o que mergulha as pessoas na água, não é? Nós já vimos na aula anterior que ele fazia isso como precursor do Cristo, para convidar as pessoas ao arrependimento e para que aqueles que atendiam ao seu convite se sentissem renovados, purificados para receber o Messias. Até aí nós sabemos, não é? Agora é interessante, quando a gente fala que João então mergulhava as pessoas na água, aí eu brinco um pouquinho. Eu digo assim, então João começou a batizar, a mergulhar todas as criancinhas na água. Verdade? Não. Ele não mergulhava criancinhas na água, ele não batizava criancinhas. Por quê? Porque só os adultos teriam entendimento do que seria certo e errado e poderiam se arrepender. Exato! Era o batismo do arrependimento, era o mergulho do arrependimento. A criança não tem essa consciência, não sabe o certo ou o errado. Como é que ela pode fazer uma análise para se arrepender e ser então mergulhada, não é? Então ele não aplicava em adultos e também ele não aplicava em quem não estivesse verdadeiramente arrependido. Certa ocasião vieram os fariseus. Vocês estão lembrados que os fariseus eram uma das seitas lá, não é? E eles eram assim muito ciosos do cumprimento das leis de Moisés, dos profetas. Eles cumpriam todos os detalhezinhos da lei, eles sabiam as leis e diziam que cumpriam. Então lá vieram uns fariseus e também uns escribas ter com João, lá à beira do rio Jordão, para serem por ele mergulhados nas águas do rio. Mas João não quis mergulhá-los. Raça de víboras. Quando a gente escuta essa expressão, quando a gente lê, a gente diz, ai, que bravo que ele era, não é? Que agressivo, que violento. Não, entre os israelitas, o modo de falar era muito figurado. Mal comparando, é como o nosso povo do interior. Eles fazem comparações, não é? Eles têm um linguajar peculiar deles. Parece que eles não conhecem muitas palavras, então eles inventam expressões, comparações,
Pois assim eram os israelitas. Os orientais, eles usam muito comparações, simbolismos. Raça de víboras não é falado com raiva. Significa, gente astuciosa, como serpente, não é? Sinuosa. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Que ira vindoura é essa? Quem que vai ficar irado? Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Que ira vindoura é essa? É a lei divina. Simbolizava então Jeová, o Deus poderoso, bravo, segundo eles pensavam, não é? Mas o que significava a lei de causa e efeito? Você não quer sofrer os efeitos dos seus atos. Você quer fazer o que quer, mas não quer receber as consequências. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E a gente então lembra o pessoal que hoje está procurando a vacina contra a AIDS, mas não querem mudar seus costumes, seus exageros no campo do sexo. Isso não. Eles querem viver como querem, mas não querem sofrer consequências. Raça de víboras. Mas vocês pensam que eu estou falando por eles? Dá a impressão que nós somos santos e eles não? Eu acho que em tudo que nós fizermos que não está de acordo com a lei de Deus e a gente não quer sofrer as consequências, poderiam dizer para nós, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Não é? Façam as coisas certas. Bom, e certa vez, então, chegou alguém para ser batizado por João. Quem foi? Jesus. E Jesus era um ilustre desconhecido para João? Não era? João conhecia Jesus? Por que conhecia Jesus? Era um primo em segundo grau, mas eram primos. Então ele devia realmente conhecer Jesus, não é? Então, quando Jesus se apresentou para ser batizado por João, João disse, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? O que ele queria dizer com essas palavras? Ele sentia maior pureza em Jesus do que nenhum. Isso, entre os dois, ele conhecendo Jesus, pessoa de bons costumes, fraterno, que ajudava as pessoas, e ele, João, um pouco enérgico, né? Era o tipo dele ainda, né? Então, entre os dois, ele dizia, eu que preciso ser mergulhado por ti, e tu vens a mim, não é? Mas o que respondeu Jesus? Deixa por agora, porque nos convém cumprir toda a justiça. De que justiça ele está falando? A lei de Moisés e os profetas. Sempre Jesus está se referindo, quando ele quer falar da lei, do que aquilo que eles já conhecem das leis divinas, ele fala a lei e os profetas. A lei são os livros de Moisés, né? os ensinos dele. E os profetas eram os mensageiros, os médiuns, que recebiam mensagens. Eles tinham seus médiuns, que eles chamavam de profetas, não é? Então, cumprir toda a justiça significava, vamos cumprir tudo que está lá na lei, nos profetas, porque havia profecias sobre o Messias. E Jesus procurou cumprir essas profecias, para que o povo pudesse entender que ele era realmente o Messias. Volte e meia no Evangelho, quando acontece alguma coisa assim, eles escrevem lá os evangelistas, e então cumpriu-se a profecia tal. Então agora também vai se cumprir uma profecia. Por exemplo, daqui a pouco a gente vai ver como um profeta falou. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de conselho e de fortaleza. O que mais que está escrito aí? Isso, de conhecimento e de temor a Deus. Um profeta falou isso sobre o Messias, que sobre ele repousaria um Espírito de qualidades
sublimes, superiores, divinas, não é? Bom, então lá está Jesus, vai fazer o cumprimento de uma profecia e também vai cumprir um aviso que João o Batista tinha recebido. Porque quem mandou João Batista ficar lá mergulhando as pessoas na água? Quem ficou? Quem mandou? Ele chamar as pessoas ao arrependimento. Ele começou por ele mesmo? Eu agora vou começar a convidar as pessoas ao arrependimento. Foi assim? Lembram que a gente falou que ele recebeu a palavra de Deus? Quer dizer, uma mensagem, um espírito do Senhor falou com ele e deu um encargo, uma tarefa para ele. Você convide o povo ao arrependimento e você os mergulhe na água e você vai ter um sinal. Olha aqui, aquele sobre quem vires descer o Espírito e ficar sobre ele é o que batiza com o Espírito Santo. Vocês já sabem que essa palavra santo foi acrescentada posteriormente, porque sempre aparecia a palavra espírito, mas às vezes era um espírito bom e às vezes era um espírito mau. Então acharam que se pusesse a palavra santo ao lado de espírito, ficava mais claro, certo? É por isso que nós temos sempre assim, lá naquelas primeiros escritos não estava escrito santo, certo? Bem, então ele estava aguardando, João o Batista estava aguardando o cumprimento desse aviso. Ele não sabia quem era o Messias. Ele não sabia. Ele conhecia Jesus, mas não sabia que Jesus era o Messias. Ele precisava uma informação espiritual para ele reconhecer o Messias. E era o que ele estava esperando. Uma manifestação espiritual, não é? E aí, lembra que eu falei que Jesus foi mergulhado na água, não aconteceu nada, ele só ficou todo molhadinho? Lembram que a gente brincou um pouco? Pois é, quando Jesus saiu da água e ele se pôs em oração, aí aconteceu alguma coisa espiritual linda, não é? A João se lhe abriram os céus e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba. E uma voz disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Agora é que eu vou dizer uma novidade para vocês, que vocês não ouviram no iniciação. Depois eu vou deixar para a Fátima. Está num livro de Canuto de Abreu e também está em Torres Pastorini. Eles dizem que Jesus recebeu essa manifestação espiritual. No mesmo capítulo, Lucas diz assim: e desceu sobre ele o Espírito Santo encarnante, como se vê um pombo, quer dizer, como se vê descer um pombo. Então não é o pombo que desceu, é uma comparação, como se vê. Mas essa tradução a gente não tem usualmente, porque este Canuto de Abreu e o Torres Pastorinos, eles são entendidos em idiomas antigos, eles conhecem, eles podem dizer. A tradução diz assim: desceu numa forma corpórea de pomba. Não foi isso que estava escrito lá. Lá estava escrito como se vê um pombo, como se vê descer um pombo. Na antiguidade, o pombo era como se fosse um correio. Eles punham aqueles recadinhos na pata do pombo e os pombos então levavam as notícias para lá, para cá, não é? E agora vejam bem, a alegoria do pombo como mensageiro é felicíssima em relação à descida do Espírito Santo, porque é um Espírito bom. Então, eles acham que houve ali uma manifestação espiritual que foi o sinal para Jesus começar a sua tarefa, não é? Lucas diz com todas as letras gregas: somaticou, encarnante. O Espírito encarnante em Jesus. Envolveu Jesus, manifestou-se em Jesus, não é? E o João também, quando ele começa o seu evangelho, ele diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele fala de espiritualidade se manifestando entre nós aqui na terra. A palavra espírito em Galileu era feminina, daí pomba,
E também daí a lenda de que uma pomba apareceu sobre a cabeça de Jesus. Então a gente está sabendo que não foi um animal, uma avezinha. Não foi. É uma comparação. Como? Certo? Muito bem. A palavra espírito é feminina, hein? No idioma galileu, dos galileus. É. Bem, agora vamos continuar. Então aconteceu esse fato. Diante desse fato, o que João entendeu? Que Jesus era o Messias. O primo dele era o Messias. Ele não sabia, agora ele sabe. E aí ele começou a testemunhar: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A gente já comentou isso, não é? Porque senão a gente vai ficar com essa ideia. O Cordeiro que era Jesus sacrificado, o sangue de Jesus salva. Vamos entender direito, né? Realmente ele era alguém manso, e que veio para se imolar. Ele deixou páramos celestiais e veio aqui viver entre nós, sofrer os problemas, as agressões, para mostrar para nós como é o caminho para Deus, como é que se vive, as coisas que se deve fazer, como se deve tratar o semelhante. Ele é um mestre, ele veio para isso. E até o mesmo sacrifício. Muitos missionários na terra sofreram sacrifícios. A gente não os admira por isso? Então é natural, o povo não entende, na sua ignorância agride. Eu gosto de comparar com Gandhi, porque Gandhi foi um grande líder, libertou o povo hindu da opressão dos estrangeiros, e o pessoal dele mesmo acabou matando ele. É incompreensão, é ignorância, interesses, como aconteceu com Jesus, certo? Então Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele não feriu ninguém, ele não maltratou ninguém, ele não agrediu ninguém. Por isso é comparado com um cordeiro. E eles tinham sempre a imagem assim, do cordeiro que era aceitável para fazer sacrifícios a Deus. Então o simbolismo para eles era muito importante, não é? E que tira o pecado do mundo. O quê? É milagroso? Como é que ele tira o pecado do mundo? Não é? O mundo continua cheio de pecado, não continua? Como é que ele tira o pecado do mundo? Bom, é aquilo que ele disse na sua tarefa. Eu sou o caminho da verdade e da vida. Se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Caminho ele era, mas a pessoa precisava seguir, não é? Então quem seguisse Jesus se livrava do pecado, saía do pecado, saía do erro, saía da luxúria, da inveja, da agressividade, da ambição, saía de tudo, porque a gente encontra o caminho para o bem, para o perdão, para a fraternidade, para o cultivo das virtudes, não é? A gente se salva do pecado. A gente sai do erro. Essa palavra pecado também convém, ultimamente estou falando muito isso. Mas é muito importante. Pecado. Você pecou contra Deus. Você ofendeu a Deus. Vocês acham que a gente pode ofender a Deus? Deus é sabedoria suprema, inteligência suprema. Nós ofendermos a Deus? Ele não se ofende, ele nos criou, ele sabe que nós somos espíritos em evolução, né? Dos nossos conceitos errados, mas é um modo do pessoal falar. Isto não está bem diante da lei de Deus. Pecado. Agora a palavra pecado significa pecadere, cair o pé, falsear. Você falhou, hein? Você deu um passo em falso, hein? Certo? É isso que é pecado. Por isso, no movimento espírita, a gente não usa a palavra pecado, como a gente não usa milagre. Se falar milagre, parece que é derogação das leis divinas. Isso não existe. Se falar pecado, dá a impressão que a gente ofendeu a Deus. Não dá, não pode. Então a gente usa falha, imperfeições, as nossas imperfeições,
os nossos erros, mas nós não dizemos nossos pecados. Às vezes a gente pode falar para o povo entender e a gente logo explica em seguida, mas a gente não usa. Vocês já repararam isso? Não é? Bom, então, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o mensageiro divino, o Messias, que vai nos mostrar um novo caminho, não é? Para sairmos dos nossos erros. Eu não o conhecia. É por isso que a gente pode afirmar que João não conhecia Jesus como Messias. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isso batizando com água. Ele estava esperando, hein? Ele estava ali, mergulhando as pessoas na água, mas o objetivo era esperar que viesse o Messias e houvesse uma manifestação espiritual. Agora já houve, já aconteceu. Se ele estava ali mergulhando as pessoas na água para dar esse sinal, para reconhecer, já aconteceu. Precisa continuar o batismo de água? Já cumpriu o seu papel, não cumpriu? A rigor não precisa mais. Tudo bem. Jesus tinha quantos anos? Cerca de 30 anos. Foi quando ele aparece. Jesus, diz um dos evangelistas, estava com cerca de 30 anos. E não sei se eu já comentei aqui que o homem, para aparecer em tarefa pública, precisava ter 30 anos de idade. Certo? Aos 13 anos, ele era um cidadão. Já era um homem, recebia a bênção da virilidade. Mas aos 30 anos, ele podia fazer tarefas públicas. Então, Jesus estava aguardando o tempo certo. Então, ele estava com cerca de 30 anos quando começou toda esta manifestação. Até aí ele estava quietinho, discreto. Bom, agora eu pergunto a vocês, Jesus batizava com água? Jesus mergulhava as pessoas na água? Não. Não. Vocês têm certeza que não? Nunca achamos onde. Nunca achamos onde? Eu achei onde está afirmado que Jesus não batizava. Olha aqui, está em João capítulo 4, versículos 1 a 3. Se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Ele não mergulhava, mas os discípulos dele mergulhavam. Os outros na água. E agora? E agora? Por que os discípulos dele mergulhavam, se ele mesmo não mergulhava ninguém na água? É porque alguns dos discípulos dele já haviam sido discípulos de João. Exatamente. Eles estavam acostumados, né? Quem apareceu antes foi João, que tinha essa prática. Todo o pessoal que era interessado nas coisas da alma, que estavam atendendo ao chamado do precursor, todos eles aprenderam com João. Foram discípulos de João. Então eles tinham aprendido com João a mergulhar as pessoas na água. Convidar a arrependei-vos e mergulhar as pessoas na água. Jesus chegou. Jesus não tinha essa prática. Jesus não ensinou isso para ninguém. Mas ele tolerava que os seus discípulos fizessem. Parece até que a gente pode enxergar, não é? Quando, por exemplo, nossos companheiros estão chegando no iniciação. No iniciação nós somos espíritas, estamos ali dirigindo, a gente sabe que não precisa de nada exterior, que não tem fórmula para oração. A gente sabe tudo isso, mas os que estão iniciando sabem? E de repente uma pessoa lá mesmo no nosso ambiente faz assim. A gente vai escandalizar, brigar com a pessoa, vai. A gente continua ensinando, daí a pouco a pessoa, né? Com os ensinamentos, com o costume, ela vai percebendo, não é? Então Jesus tinha essa compreensão com os discípulos dele que estavam saindo de João, né? E ainda tinham certas práticas. Com o aprendizado junto a Jesus, mais tarde, eles iriam se desapegando de tal costume. Jesus não mergulhava ninguém na água. Por quê? Porque ele trazia 2 outros batismos. Foi o próprio João que disse:
Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vai fazer churrasquinho da gente. Não é? Vai mergulhar a gente no fogo. Mas é tudo simbólico, não é? Fogo. Essa é uma prova de fogo. Você vai mostrar se gosta de mim. O que é que a gente entende? Uma experiência difícil para a pessoa testemunhar. Então nós podemos realmente entender esse batismo de fogo que Jesus trazia. É porque ele convidava as pessoas a uma atividade. Ouvistes que foi dito, eu porém vos digo. Ouvistes que foi dito, amar o próximo e odiar o inimigo. Eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. Ui, que prova de fogo! Será que a gente passa por essa prova? Hã? Então, o que Jesus trazia, a proposta de Jesus, era um desafio. Era a prova de fogo para ver se a gente realmente queria o bem. Se a gente conseguia entender a lei de Deus, não é? Nós não estamos passando por prova de fogo. O planeta é um planeta de provas, não é? Nós estamos aqui. E justamente esse esforço e luta maior dentro da própria pessoa é uma prova interior. A água era por fora, mas esse fogo é por dentro. E purifica mais. É muito mais purificador, não é? Então Jesus dizia assim, eu vim para atear fogo à terra. Incendiário. Eu vim para atear fogo à terra. E que mais quero se ele já está aceso? O pessoal pensa que ele é revolucionário. Que revolucionário, coisa nenhuma. Ele veio para passar esse entusiasmo do bem. Qual é a diferença entre as pessoas? Porque algumas entenderam e ficaram desejosas do bem. Preciso fazer o bem, gosto de fazer o bem. E a pessoa está lutando para testemunhar isso. Agora Jesus estava conseguindo, ele entusiasmou alguns seguidores, ele conseguiu passar aquele ideal. Algumas pessoas estavam seguindo e fazendo. Agora, aquele passaria para o outro, outro passaria para o outro, e lá ia, acendendo a chama do ideal na terra. Era isso que ele queria. Até hoje é o que ele quer, né? Que nós incendiemos a humanidade com o ideal do bem, né? E o outro batismo que ele trazia era do Espírito, o batismo do Espírito. Eles acrescentam aí o santo, né? Muito bem, do Espírito. O que é esse batismo do Espírito? Quem aqui é médium ostensivo? 1. Quem mais? 2. Quem mais? 3. 4. E os 5? E os outros não são, não. A Fátima também é, né? Eu não sou. Alguns de nós não somos. E então o batismo do Espírito não é para nós. Eles vão receber o batismo do Espírito e nós não. Será? O que é de Deus é igual para todos. Não é mediunidade ostensiva, mas é comunhão espiritual, mergulho na espiritualidade. Isso é para todos. Não é só para os médiuns, não. Madre Teresa de Calcutá, eu acho que ela está mergulhada na espiritualidade. Ou não está? Por fora não se vê, mas espiritualmente ela deve estar em ligação com grandes almas do bem. Deve estar. Toda pessoa que passa por um esforço para o bem, que quer o bem, que testemunha o bem, que sofre por causa do bem, que se devota por causa do bem, não vê sacrifício para fazer o bem, ora, ela atrai os bons espíritos e ela começa a purificar-se e começar a sentir uma faixa espiritual superior. Porque horizontal a gente está fazendo sempre a comunicação e às vezes para baixo também. Mas agora para o alto tem que ter esse esforço. A gente vai indo e começa a mergulhar na espiritualidade superior. Então aquelas inspirações,
aquelas telepatias sublimes, não é? Muito bom, então aí é o mergulho do Espírito. Isso aconteceu com os discípulos de Jesus. Jesus, na ceia, ele diz assim, para eles não se afastarem da cidade de Jerusalém. Jesus sabia que ele ia ser sacrificado, tudo. Mas ele disse, vocês vão receber um batismo, não de água, como de João, mas de Espírito. E eles receberam? Receberam ou não? Quando? Quando foi? Como é que foi isso? O dia de Pentecostes. Pentecostes era uma festa deles, uma festa importante. O pessoal vinha de longe para participar das festividades, romarias. No templo havia grandes comemorações. Então era um grande feriado, era uma movimentação muito grande. A cidade de Jerusalém ficava cheia de pessoas de várias localidades, de outros países. Era uma grande festa, o templo era em Jerusalém. Então vinha todo mundo para Jerusalém, né? E aconteceu, isso aí é um episódio muito lindo. E infelizmente aqui a gente tem mais de 1 hora, a gente pode contar devagarinho, não é? Quem conhece o episódio do dia de Pentecostes? Não, ali não conhece. Quem não conhece? Então vamos contar com mais gosto ainda. Está narrado isso em Atos dos Apóstolos. O que é Atos dos Apóstolos mesmo? É um dos livros do Novo Testamento que conta o que os apóstolos fizeram depois que Jesus já tinha partido para o lado de lá. Esse foi um episódio. Jesus já estava do lado de lá. E eles estavam lá em Jerusalém, aguardando o cumprimento dessa promessa de Jesus. Ele disse para não saírem da cidade. Eles não saíram, eles ficaram lá, no cenáculo, não é? Lá que eles se reuniam. E eles ainda tinham muito medo, né? Eles ainda tinham medo da perseguição, eles estavam lá reunidos. E aí, houve uma manifestação admirável. O pessoal, quando faz os filmes, eles não entendem, né? Então eles fazem assim, eles estão lá naquele salão e vem um vento e abre as janelas e porta e bate tudo. Vocês já viram? Já viram? Mas não houve vento nenhum. Por que eles fazem aquilo? Bom, fica mais teatral, mais cinematográfico, mas não é verdadeiro. Porque não houve vento nenhum. Houve um som, como de um vento. Um zunido. Houve um som, um efeito sonoro, um efeito físico sonoro. E luminoso também. Porque apareceram como se fossem umas chamas, umas línguas de fogo sobre a cabeça dos apóstolos. Eram efeitos luminosos produzidos por espíritos. Significava a presença de espíritos. E aqueles espíritos fizeram que os apóstolos falassem das glórias de Deus, das grandezas de Deus. Já imaginaram, né? Que beleza que eles falaram sobre Deus, sobre a imortalidade, sobre o amor. Quantas coisas eles deviam estar falando. Mas acontece que os apóstolos eram, na grande maioria, quase todos galileus. Eles eram homens sem cultura, não é? E como é que eles estavam falando nos diferentes idiomas de muita gente que estava visitando a cidade de Jerusalém? Como é que é? Como é que pode? Mediunidade de xenoglossia, falar línguas estrangeiras, que os médiuns às vezes conhecem de encarnação anterior. Então os espíritos podem acionar, não é? Então os espíritos falavam em idiomas diferentes, falavam em altas vozes, e isso atraiu gente lá fora. Já imaginou? Porque não era uma casa de parede assim, não é? Então eles estão em altas vozes falando, e aquele vozerio parecia assim incompreensível? Não. Porque aquele vozerio, quem era de uma cidade, de um outro país, escutava na língua dele. E o outro escutava na língua dele. Aí eu fico encantada, gente.
Vocês imaginem, naquele tempo, não era como a reunião da ONU nos dias de hoje, que tem todos os aparelhamentos elétricos e tem tradutores que escutam e falam na língua da pessoa. Não tinha, mas os Espíritos do Senhor, hein? Que grande! E por que esperaram o dia de Pentecostes? Ué, não fala de um por um, espera chegar bastante gente, aí você fala. E cada um na sua língua. A mensagem passou de uma vez para muita gente, foi levada para muitos lugares. Os Espíritos são inteligentes, né? Eles sabem como agir, certo? Então é uma programação. Em toda a vida de Jesus, a gente nota que é um programa junto à humanidade, um programa educativo, um programa para despertar as consciências. É uma programação, não é à toa, não. Então foi uma grande programação espiritual. E realmente causou grande efeito, porque o pessoal lá fora dizia, mas que é isso? Como é que nós ouvimos, esses homens não são galileus? Como é que nós ouvimos falarem das grandezas de Deus no nosso idioma natal? Foi uma celeuma, causou grande repercussão. Mas, além disso, apesar disso, os apóstolos talvez ainda tivessem o costume de batizar com água, de mergulhar na água. Mas eu tenho que contar para vocês um outro episódio muito bonito também, que está em Atos dos Apóstolos. Olha que livro importante. Olha que livro importante. Pedro estava numa localidade, acho que era Cesareia, não é? Cesareia. Ele estava na região lá da Cesareia. E havia lá um centurião romano chamado Cornélio. Centurião, vocês sabem, é um homem, um militar romano que comanda 100 soldados. Tem sua importância, hein? É um centurião. Mas esse homem era muito bom. Porque nós achamos que se é romano é mau? Tem gente boa em toda parte. E esse homem, a gente vê que ele era bom porque ele estava orando. E lá a gente aprende que ele era bondoso. Ele era muito fraterno. Ele procurava ajudar as pessoas. E ele estava orando quando ele viu um mensageiro do Senhor, um anjo, um mensageiro espiritual. Olha como ele era merecedor. E falou para ele para mandar buscar Pedro numa cidadinha ali vizinha. E ele mandou 2 soldados dele ir buscar. Agora imagine Pedro, ainda tem perseguição aos cristãos, aos seguidores de Jesus, e chega 2 soldados romanos. Ele vai? Ele não iria não. Porém, o plano espiritual sabe como faz as coisas. Um mensageiro disse para Cornélio, manda buscar. Mas outro mensageiro já foi lá falar com Pedro. E fez um simbolismo para Pedro, né? Porque Pedro achava que os romanos eram impuros, gentios, estrangeiros. Mas aquela mensagem dizia, não faças tu impuro o que Deus purificou. Ele ficou meditando naquilo, aí chegaram os soldados de Cornélio. E aí a voz falou de novo para Pedro, vai com eles. Aí Pedro foi. Ele tinha recebido para não fazer impuro. Ele estava recebendo 2 soldados, lá foi ele. Chegou na casa de Cornélio, quem ele encontrou lá? Só o Cornélio? Não. O Cornélio reuniu a família, os agregados, todo mundo, para ouvir o mensageiro que o anjo tinha anunciado para ele. E Pedro, então, começou a falar sobre Jesus. Mas na hora em que Pedro começou a falar de Jesus, da sua vinda, que ele era o Messias, o que aconteceu? O que aconteceu naquele pequeno agrupamento? Várias pessoas ficaram mediunizadas. Elas foram envolvidas espiritualmente e os espíritos através dela falavam das coisas divinas. Quando Pedro viu aquilo, ele depois então concedeu o batismo de água, ele mergulhou eles na água. Mas quando Pedro voltou para o seu agrupamento, o pessoal de lá não gostou não.
É esse problema das nossas intolerâncias, né? Nossas separações. O pessoal de lá disse assim, como, Pedro? Você mergulhou eles na água, você batizou eles? São estrangeiros, são gentios, são infiéis, diriam alguns, né? São infiéis. Mas Pedro disse, olha, se Deus concedeu a eles o mesmo batismo de Espírito que nós recebemos quando acreditamos no Senhor Jesus, quem era eu para negar a eles o batismo de água? Porque o batismo de água é inferior, não é? O batismo do Espírito é muito mais importante. Então Pedro se justificou assim. E devagarinho, então, com esses fatos, os discípulos de Jesus começaram a entender que o batismo de água não era tão importante, que o mais importante eram os batismos, mergulhos que Jesus trouxe, o de fogo e o do Espírito, não é? Olha aqui, mais uma prova. Eu tenho que falar isso aqui antes, que eu ainda não falei. Vamos lá. Essa passagem eu não costumava comentar em público, porque eu não entendia. Como eu não entendia, eu digo, deixa de molho isso aí, porque eu não sei. Jesus mandando batizar. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E agora? Jesus mandou batizar e eu pensava na água, né? Era o único batismo que eu conhecia. Só depois que eu entendi que havia outros batismos. Ninguém contava isso para mim. Então, quando eu lia Jesus mandou batizar, eu pensava batizar com água. E aí eu dizia, nossa, mas Jesus mandou batizar com água? Aí eu comecei a entender, olha, você prega o evangelho, a boa nova às pessoas, você fala da espiritualidade às pessoas. Se a pessoa entender e aderir, aceitar, se ela crer, se ela conseguir entender e aceitar, então, se ela for batizada, será salva. Batizada como? Como Jesus ensinou. A pessoa entendeu. Você então leva a pessoa a trabalhar, a realizar coisas, abre campo para ela. E se ela for progredindo, ela consegue a espiritualidade, ela entra no batismo do Espírito. E é com isso que a gente batiza, como Jesus batizou. Com o entusiasmo do bem, com a oportunidade do serviço e com a espiritualidade, né? Agora, quem não crer será condenado. Você falou das coisas espirituais, você explicou, você convidou, mas a pessoa não se tocou. Não entendeu, não gostou, não aderiu. Coitada! Ficou presa nos seus costumes, nos seus pensamentos, nas suas ideias. Já está condenada a sofrer as consequências da sua ignorância. Não é? Não seria só o batismo de Espírito, seria o batismo de fogo. Também. Os dois que ele trouxe. De ultrapassar as barreiras dos erros. Batizar como ele batizou. Isso. Não como João batizou. Como ele batizou as pessoas. Não é? Mas vejamos que eu estava falando, que eles foram entendendo pouco a pouco que o batismo de água não era tão importante. Nós temos uma passagem com o apóstolo Paulo. Porque no agrupamento dos cristãos, havia alguns que diziam, eu sou de Apolo. Apolo era um homem daquela ocasião lá, né? E outros diziam, eu sou de Paulo. Por que essa diferença? Porque uns tinham aprendido com Paulo a mensagem, outros tinham aprendido com Apolo. Aí então Paulo disse assim, olha, para que essa divisão, não é? Olha, se eu batizei alguém, porque eles achavam assim, né? Quem me batizou foi Paulo, outros dizem quem me batizou foi Apolo. Mas Paulo disse assim, olha, se eu batizei alguém, um ou dois, em verdade foram poucos, porque Cristo me enviou não para batizar, mas para evangelizar. Paulo entendeu direitinho, né? Cristo me enviou não para mergulhar as pessoas na água, mas para evangelizar, passar a ideia,
convidar ao bem. Então, no começo, Paulo aprendeu com os outros e talvez mergulhou 2, 3 pessoas na água, e depois ele deixou essa prática. Cristo me enviou não para batizar, mas para evangelizar. Certo? Tudo bem. Então, por que nós temos ainda o batismo de água? Quando a gente lê tudo isso e entende, a gente diz assim, nossa, mas então, por que continua com o batismo de água no cristianismo? Não é? Bom, uma das razões é que as pessoas estão acostumadas a expressar a sua espiritualidade, sua religiosidade, com atos materiais. Isso não vem só de agora, não. Vem de muitas encarnações, porque todas as religiões de que a gente vem, todas as práticas religiosas, desde os povos mais primitivos, a gente sempre fazia coisas materiais. Levava oferenda para os deuses, sacrificava alguém para agradar os deuses, sacrificava animais para... Era tudo material, não era? Dançava para os deuses. A gente fazia alguma coisa material. E a gente sempre fez isso através das religiões. Então, quando chegaram a encontrar Jesus, que não estabeleceu nada material para fazer, não, Jesus não ensinou nenhuma prática material. Ensinou a orar, ensinou a servir, ensinou a perdoar, tudo coisas espirituais. Mas ele não deixou nada material de prática para cultivo das coisas espirituais. Não, ele não. Imagine se Jesus ia fazer isso, não é? Mas as pessoas acharam falta. Até hoje não é assim? A pessoa entra na casa espírita, mas não tem nada. Eu queria olhar uma imagem. Olha, eu queria uma imagem sagrada para eu ir lá, tocar a imagem, para trazer para mim a força dessa imagem, que é sagrada. Não tem. Na casa espírita não tem. Nas práticas espíritas não tem. Então, quando começou o cristianismo com os apóstolos e não tinha nada, nem o batismo de água não tinha mais, eles estranharam e eles vinham de outras religiões. No livro A Esquina de Pedra mostra bem isso, né? O pessoal vinha de outras religiões, entrava no cristianismo, no movimento cristão, mas não tinha nada. Eles começavam a enxertar. Infiltraram no cristianismo rituais, fórmulas, vestes especiais. E o tal de batismo de água, em vez de acabar, porque serviu para João testemunhar, identificar quem era o Cristo. Mas esse era o objetivo, já foi. Então ele não tinha importância esse batismo de água, mas assumiu uma importância, não é? E a necessidade de arrependimento? Bom, isso aí ficou meio diluído, né? Desejo de renovação? Não. Agora, ainda tem um significado de iniciação, admissão solene a uma religião. Então, você foi batizado em qual igreja? Na igreja tal. Quer dizer, eu aderi a tal igreja. Eu faço parte daquela igreja. O batismo hoje é isso, não é? Eu pensava que, porque eu aprendi o catolicismo, eu era menina. Então, há 65, 68 anos atrás, a gente aprendia na igreja católica que o batismo era para tirar o pecado de origem, o pecado original. Hoje eles não falam mais isso. Hoje eles dizem que é para aderir. É a porta de entrada na religião, não é? Muito bem. Mas eles falavam pecado original. Só se for esse pecado original, Adão e Eva erram, pecam, falham com Deus, e a gente que está nascendo agora, milênios depois, a gente nasce com a mancha do que eles fizeram lá atrás. Não, por isso eles precisaram acabar, né? Levou tempo, hein? Porque a gente aprendia assim, muito tempo eles falaram isso. Mas agora não falam mais. Mas sabe que no fundo tinha uma verdade? Cada criança que nasce, ai que inocentinha, é inocente?
É um espírito vivido. Pode ser bom, menos bom, mal, mas é alguém que já viveu muito. Não é inocentinho, não. O corpo é novo, mas o espírito não é, não. Então, o pecado de origem não é Adão e Eva, é a humanidade. Então, a gente identificaria na criança, a criança é alguém que tem seus merecimentos e seus erros. Mas também, se ele tem algum problema do passado, vai sair com água. Ele tem raiva de alguém, inveja de alguém, ambição, egoísmo, vai sair com água? Não sai. Não sai. Não é? Então a gente está começando a entender. No catolicismo, eles mergulham crianças na água, por essa ideia de que seria pecado de origem. E agora eles dizem que é o primeiro dos 7 sacramentos da igreja, não é? A pessoa entra na igreja católica. Os pais já levam e já inscrevem o filho na igreja católica. Nas igrejas protestantes, evangélicas, eles fazem o mergulho para adulto. Eles são mais coerentes com o evangelho. Não é só que eles estão lá no batismo de João. É importante o batismo que Jesus trouxe. Bom, então agora nós vamos perguntar, e os espíritas? O que os espíritas então fazem em relação ao batismo? O espírita consciente não se batiza com água, não faz assim batizar os seus filhos, não adota essa prática no seu agrupamento espírita. Mas vocês de repente podem encontrar algum centro espírita que faz batismo, casamento. Vocês podem encontrar. Mas é erro das pessoas, não é da doutrina. É a mesma coisa que eles fizeram com o Evangelho de Jesus. O erro não é do Evangelho, é o erro das pessoas que fizeram a religião em torno. Então há pessoas que organizaram um centro, tudo. Tem médium que diz que recebe espírito de padre para batizar, não é? Mas isso não tem a ver com a doutrina espírita. Se não tem esse batismo, mas nós temos os batismos de Jesus. Os de Jesus nós temos. A gente procura vivenciar as 3 fases do progresso do processo da evolução humana. Primeira fase, conscientização espiritual do certo e do errado. Segunda fase, esforço por um modo melhor, mais elevado de pensar, sentir e agir. E finalmente, nós alcançamos a sintonia com os bons espíritos. É em 3 fases o progresso espiritual. Entender, conscientizar-se, esforçar-se pelo progresso e alcançar espiritualidade superior. Quando eu falo alcançar espiritualidade superior, eu não quero dizer que a gente vai alcançar o máximo dos máximos, mas a gente já consegue uma faixa espiritual superior, certo? E quando a gente entende isso, a gente também faz isso para os nossos filhos, para as outras pessoas. É assim que a gente batiza as pessoas no Espiritismo. Batiza entre aspas. Nada de prática material, mas nós seguimos o que Jesus falou. Entusiasmar as criaturas com o conhecimento, com o desejo do bem, oferecer campo de trabalho, ensinar-nos como trabalhar com os espíritos, não é? Como lidar no socorro, na fraternidade. E aí cada pessoa alcança, conforme ela se esforçar, ela alcança a espiritualidade superior. Bom, mas aí falta, sabe o quê? Falta o problema da influência do meio. Nós espíritas entendemos assim, mas a grande maioria pensa dessa maneira? Não pensa. E fica um espaço enorme entre nós e as práticas que eles consideram importantes. Então eu tenho também aqui uma relaçãozinha que eu vou deixar com a Fátima. Deixa eu entregar já para ela esse aqui. A influência do meio. Nós temos um entendimento pessoal sobre o batismo, mas nós nos defrontamos com as ideias antigas que a esse respeito predominam no meio social. Uma coisa
coisa que eles dizem é que a criança precisa ser batizada, que o batismo em crianças não encontra justificativa racional, não é? Já vimos. E de pecado original nem a Igreja Católica fala mais assim. Então, o que nós devemos pensar? Sabem que eu tinha um senhor que era espírita e ele era diretor de escola. Pois ele advogava o batismo, ele achava que precisava. Ele achava que precisava por quê? Como alguns dizem, olha, se a criança filha de espírita não for batizada, como a maioria é no Brasil, poderá sentir-se complexada. E as outras crianças na escola, que são a maioria, os não espíritas, vão dizer, você não é batizado? Pagão, você é pagão. E eu, com o Celso Martins, num artigo que ele escreveu, eu aprendi o que queria dizer pagão. Lá na Roma Antiga, o pessoal queria fugir do serviço militar obrigatório. Então, quem queria fugir? Os homens, eles fugiam para os campos, para os pagos. E aqueles que fugiam eram chamados de paganos. Fugiram para não servir no militar. Então, aquele que não se inscrevia na Igreja Católica, que eles achavam que era servir a Deus, estavam fugindo. Eram paganos. Então, pagãos. Era esse o sentido. Certo? Mas hoje, para nós, tem outra conotação, né? Pagão é irreligioso, é contra Deus, é mau, não é? Então, eles acham que as crianças espíritas que não são batizadas poderiam sofrer com isso. Mas nós temos que ensinar as nossas crianças a assumirem suas diferenças. Elas vão encontrar muito disso. Por exemplo, se é de cabelo encaracolado, houve uma época que, ainda agora o pessoal gosta de cabelão liso, mas já tem alguns artistas de cinema com aquela cabeleira toda anelada. Mas antigamente, o bonito era cabelo bem lisinho só, não é? Então quem tinha cabelo encaracolado, ai meu Deus, seu cabelo como é que é? E os outros, meu cabelo como é lisinho. Então, sofre a criança com isso, sofre. Uma criança é gordinha, as outras são magrinhas. E que balofo que você é, certo? Tem que enfrentar tudo isso. Um é rico, outro é pobre. Um é alto, outro é baixo. Então, a gente tem que orientar as nossas crianças para enfrentarem essas diferenças do mundo. Em tudo a gente orienta a criança, não orienta? Meu bem, todos são filhos de Deus, cada um de um jeito, mas são todos filhos de Deus. Não liga muito para isso, não. A gente vai falar também das religiões. Tem milhares de religiões no mundo. Milhares. Aqui no Brasil é que só havia uma, que era predominante, imposta. Mas atualmente já existem centenas, não é? E pelo mundo todo são milhares. Então a gente diz, sabe o que é? Isso é da religião deles. Mas existem muitas religiões, a gente explica para a criança, os nossos filhos. Aí eles entendendo, eles não sofrem tanto com isso não, né? Mas pode acontecer o quê? Se a criança, quando chegar à idade, já é jovem, se ela quiser se batizar em alguma igreja, os espíritas não vão brigar por causa disso não. Porque a gente cuida enquanto é criança, orienta, explica, a gente oferece o melhor que tem, a melhor comida, a melhor escola, a melhor roupa, escolhe a melhor religião também para as nossas crianças. Mas se depois que está moço, não gosta da roupa que a gente escolheu, não gosta disso, não gosta de comer aquilo, já é jovem, já é um adulto, o que a gente vai fazer? Não briga não, é livre-arbítrio, certo? Até na religião também, mas antes a responsabilidade é nossa. Antes ele não tem condição para escolher não, a responsabilidade é nossa. Agora, nós entendemos tudo, estamos fazendo tudo direitinho, mas a vovó pegou a criancinha escondida e levou para batizar.
E aí você armou uma briga com a vovó. Não briga não. Você tinha que ter explicado tudo antes. Conversado nas ocasiões propícias sobre por que os espíritas não batizam seus filhos com água. Mas você não fez isso. E as pessoas não sabem e não entendem. E para elas, a criança está em perigo mortal. Se ela morrer sem batizar, como eles pensam, ela vai para o limbo. E é um lugar que nunca vai ser como o céu. Não tem o sofrimento do inferno, mas também não tem a alegria do céu. Pela eternidade, ela vai ficar lá no limbo. Você quer isso para a sua criança? Não, precisa batizar. Eles pensam assim. E se você não explicou como é a realidade, se você não conversou a respeito, porque dá trabalho, porque é difícil, você não fez. E agora que a vovó pegou a criança por amor e foi fazer o que ela acha melhor para a criança, você vai brigar com ela? Não briga não. Mas você tem direito de conversar. Com a pessoa que fez isso, você diz assim, olha, agradeço o seu amor pela minha criança, mas eu vou lhe pedir uma coisa. Nunca mais tome nenhuma providência com a minha criança sem falar comigo. Porque Deus confiou essa criança para mim. Foi Deus que confiou para mim. Você não pode me desautorizar diante de Deus, não. Se conversar, talvez a pessoa entenda. É mesmo, eu não posso fazer isso. O direito é do pai e da mãe, e não meu. Certo? Bem, então a gente tenta conversar, não é? Agora, o espírita é convidado para batizar alguém. E você é tão meu amigo, tão minha amiga, quero você para batizar a minha criança. Ninguém mais, só você. E aí, que faz o espírita? Será que o espírita pode só ir lá carregar a criança? Ou ele tem que falar de acordo com o ritual, que ele assume responsabilidade pela criança, da educação espiritual da criança segundo a Santa Madre Igreja? Ele tem. Se ele vai lá, ele entra no ritual. E ele vai ter que falar coisas e fazer coisas de acordo com o ritual daquela igreja, que merece todo o respeito. Eles têm direito da religião deles. Tem a vela, tem que segurar a vela. Nós devemos respeitar os outros. O espírita pode ir acompanhando a família e orar pela criança quando todo mundo está orando. Ele ora também dentro dele. Tem algo mal nisso? Não tem. Mas entrar no ritual, falar coisas, aderir, hipócrita, mentiroso, fingido. Pode fazer isso? Não pode. Você está mentindo, desrespeitando a religião do outro. Além do que, no batismo, o padrinho, ele é aquele que vai apresentar a criança à religião. Pois é. Então vocês estão vendo por que a gente orienta? Não, espera lá. Isso do que nós estamos falando não é imposição. Cada pessoa vai fazer o melhor que puder na sua vida. Isso é entre você e Deus. O Espiritismo não está aqui para bater assim a palmatória em ninguém. A gente está estudando o que significa, porque sim, porque não. Mas como vai agir é coisa de vocês. Cada um de sua família, de sua vida. Tudo bem. Então, se for o certo, a gente vai se recusar polidamente. A gente vai dizer para a pessoa, olha, eu não posso, eu estaria desrespeitando a sua religião, não é? Mas o que é ser padrinho ou madrinha? Por que fizeram esse costume? Que também Jesus não fez ninguém para padrinho nem madrinha. Isso é de uma religião. É a instituição do pessoal que achou, é um costume bonito. É um costume bonito. Qual era a ideia? Ser um segundo pai ou segunda mãe para a criança. Ajudar na educação.
na assistência. E se os pais viessem a faltar, a pessoa assumia a criança. Eu sou padrinho, eu sou madrinha. Que coisa linda, não é? Porque evitava que ficassem crianças órfãs, abandonadas. Mas é assim que funciona? Olha lá os políticos cheios de afilhado, né? E muitas pessoas gostam de dizer assim, eu tenho muitos afilhadinhos. Isso quer dizer, eu sou muito querida, viu? Eu sou muito prestigiado, viu? É um orgulho pessoal. Porque não tem nada a ver com a assistência à criança. No dia das crianças, lá vem o afilhadinho. Bença, padrinho, bença, madrinha. O que ele quer? Presentinho, dinheirinho. No Natal, na Páscoa. E é fácil para o padrinho ou madrinha, né? Com um pouquinho de dinheirinho, qualquer coisa material, pronto, cumpriu o seu dever. Não, a gente não vai entrar nessa. Agora, se o espírita quiser, ele pode assumir o compromisso de ser um segundo pai ou segunda mãe para a criança. Ué, pode? Se o espírita quiser, ele pode dizer para a pessoa, olha, ir à igreja, fazer aquela cerimônia, não dá porque eu estou falhando com a sua religião, eu respeito muito. Agora, se você quiser diante de Deus, eu assumo a responsabilidade espiritual para com a sua criança junto com você. Você quer? Se quiser, o espírita pode. Não tem impedimento nenhum. É uma ação fraterna, benemérita. Mas o espírita quer? Espírita não é melhor do que ninguém. Ele não quer trabalho, ele não quer encargo. Então não pode. Tá certo? Agora então algumas pessoas, eu lembro que eu falei que tem centro espírita que batiza. Tem gente que diz assim, não, na igreja católica jamais, eu sou espírita, mas meu filho foi batizado à moda espírita. Tem moda espírita de batizar? Nós fizemos lá uma reunião mediúnica e veio o Papa não sei o que, veio o Bom Senhor não sei o que e batizou meu filho. Veio a freira irmã tal e batizou minha menina. Isso é tapar o sol com a peneira. Porque esse espírito que já está do lado de lá, se ele ainda continua se sentindo como padre ou freira, esse espírito já foi em muitas encarnações, muitas coisas. E ele ainda está apegado a rituais de uma igreja aqui da Terra. Não é um espírito muito evoluído não, né? Não é. Se for para a identificação de um espírito, para dizer o espírito é aquele fulano, aquele beltrano, tudo bem. Mas para continuar com as práticas e rituais, aí não. Porque a gente tem no movimento espírita alguns espíritos que se identificam, que foram esta entidade ou aquela outra aqui da Terra, tudo bem. Mas eles não praticam os rituais antigos. Eles não dão prosseguimento àquelas práticas, porque estão mais esclarecidos. Conservam a bondade, a fraternidade, a religiosidade, mas não aquelas práticas. Se conserva aquelas práticas, esse espírito não é muito evoluído não é? Então a gente tem que levar aos 3 mergulhos. Conhecer, entender, aderir, esforçar-se e alcançar comunhão espiritual superior, não é? Então, como vocês veem, este estudo que nós fizemos, o objetivo dele é só esclarecer, à luz da doutrina espírita, o que nós podemos saber a respeito do batismo, qual o significado, por que houve, o que Jesus fez, o que devemos seguir. Não é o objetivo nosso criticar, desmerecer ou impor de qualquer maneira a qualquer pessoa uma prática. Agora, a casa espírita não pode jamais aderir a práticas assim, porque em vez de estar libertando as consciências para práticas mais espiritualizadas, ela está conservando rituais. Não pode, nós temos que ajudar a libertar, não é? Conservar a essência
o entendimento espiritual, a vivência espiritual, mas não as práticas exteriores. Não é intolerância, é uma questão de progresso, desenvolvimento intelectual e moral.